Boa noite, irmãos, a paz e a graça, no nome santo de Jesus, quarta-feira, nosso estudo bíblico. E eu espero, em nome de Jesus, que os irmãos da nossa igreja estejam verdadeiramente acompanhando o estudo bíblico. Você não venha aqui ao templo coletivo, que não é meu, não é a igreja do pastor Ademir, é a sua igreja. Nós estamos agora filmando aqui no jardim da igreja. E eu quero que você acompanhe comigo, por favor, se você puder, se você desejar, Evangelho de João, capítulo número 6. Evangelho de João, capítulo número 6, a partir do verso número 1. Uma história conhecida, mas eu quero meditar nela com você. Vamos. A palavra de Deus diz assim: Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele, Jesus, bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um coma um pedaço. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. Havia muita grama naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar, ele só, para o monte. Amém. Irmãos, uma história maravilhosa que você e eu conhecemos muito bem. Aqui na igreja nós já estudamos, já pregamos, já falamos desse texto tantas vezes, mas hoje eu quero trazer à sua memória uma fala de Jesus. Ele disse: Aquele que crê nas minhas palavras fará sinais maiores dos que eu tenho feito, do que estes que eu tenho feito. Essa história mostra Jesus preocupado com a multidão, um número, talvez ali mais de 10.000 pessoas, porque fora mulheres e crianças o número é dado. Então, somando ao número dado mais mulheres e crianças, nós teríamos ali 10, 12, 15, 20 mil pessoas. Temos um número de pães, 5, 2 peixinhos. Jesus experimenta os seus discípulos e diz: eu quero muito que cada um coma e não vão para casa e desfaleçam pelo caminho. Filipe, que ouve aquela palavra de Jesus, diz: Senhor, não dá. Nem com o dinheiro que a gente tem em caixa, 200 denários, 200 dinheiros, a gente consegue comprar pão para tanta gente. E nem existe padaria aqui para tanta gente. André passa por ali e diz: Olha, tem um menino aí que tem um bornalzinho ali com pães e peixes, mas é muito pouco. Jesus disse: É suficiente. Então ele manda que todos se assentem numa grama como essa que temos aqui no jardim da igreja. Aliás, eu quero te convidar, não é? Se você precisar vir para um lugar, ficar tranquilo por um tempo, não é? Venha para cá, pode vir, fica aqui. Não vamos ficar misturados, não haverá. Vamos manter o isolamento social, mas esse jardim é nosso. É o jardim dos dizimistas, o jardim aqui da nossa igreja. Eles se assentam na grama. Jesus pega ali os pães e os peixes, dá graças e começa a partir e começa a acontecer algo extraordinário. Ele parte, tira um pedaço do pão, mas
o pedaço se regenera. E ele vai fazendo isso. E olha, não deve ter sido uma regeneração de um pedaço só. Quando ele tirava um pedaço, devia sair vários pedaços, de uma vez só. Porque senão ele estaria lá multiplicando pão para 20 mil pessoas até hoje. Então a multiplicação foi muito rápida. Eu quero que você pense comigo no fenômeno físico. Nós chamamos de milagre uma operação física que nós desconhecemos. Só chamamos de milagre porque não conhecemos a lei que está operando isso. E é preciso que a gente recorra àquilo que nós já conhecemos via ciência. Nós sabemos que os elementos que compõem a tabela periódica são os elementos da natureza. Nós sabemos que os elementos da natureza, isso via ciência, física, se reduzem a átomos, se reduzem a fótons, a luz. Então, a base de tudo quanto existe é luz. Seja uma grande montanha, seja uma folha, seja o ar, seja a carne, é luz condensada. É uma energia que ganha forma. A matéria-prima última de tudo e qualquer coisa é luz. Interessante porque a Bíblia diz que Deus é luz, que Ele habita na luz imarcessível, que não sofre variação. Não é inacessível com N, é M de Maria, imarcessível, que não murcha, que não sofre alteração para pior, que não se degenera. O que Jesus faz ali é pegar a energia que está em pão e usá-la como modelo para que a luz ao redor se torne mais pão. Ele opera a transformação da própria luz, da própria energia. E ele vai dizer que todo aquele que crê nele fará milagres maiores do que esse. O que ele está dizendo é que é possível ao homem, se o homem se libertar, se o homem conseguir extrapolar os limites do seu próprio pensamento e se abrir para um conhecimento que Deus quer dar à humanidade, nós também aprenderemos a transformar essa energia no que for necessário. Esse texto diz algo mais interessante. Preste atenção. O verso 12 diz assim: E quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Aqui tem duas coisas que estão bem aquém da possibilidade do pensamento humano aprender a manipular a luz para transformar em qualquer outra coisa. Está bem antes disso. A primeira é que o texto diz, quando eles estavam saciados. Aqui eu quero te chamar a atenção para o conceito de riqueza, o conceito bíblico de riqueza. Nós temos um conceito de riqueza que é difundido hoje no mundo, e principalmente na igreja, que é o nosso meio, que é da riqueza enquanto acúmulo. Se eu tenho muito, eu sou rico. Se eu tenho pouco, eu sou pobre. Se eu não tenho, eu sou miserável. Se eu tenho mais ou menos, eu não sou nem pobre nem rico. Eu sou classe média. Um pouco pobre, um pouco rico. Então, o nosso conceito de riqueza é o conceito de acúmulo. E o que esse conceito de riqueza está fazendo? Está fazendo com que as pessoas estejam se degladiando para ter cada vez mais. E se João tem muito, José tem pouco. Porque a natureza, que nós ainda não aprendemos a operar
transformando o ar nos elementos, como Jesus sabia fazer e disse que esse conhecimento está disponível para nós quando nossos corações se abrirem para a verdade. Nós ainda não abrimos, nós então acreditamos que riqueza ainda é o acúmulo. Nós produzimos a partir da transformação dos elementos aqui por ferramentas humanas, que são pesadas, são caras, são lerdas e são destrutivas. E aí o que é que nós fazemos? Produzimos riqueza a partir da produção de pobreza. Porque para que alguém fique rico, alguém ficou pobre. Para que alguém tenha muito, alguém não tem nada. Para que alguém tenha uma fazenda enorme com muitos hectares, muitos acres de terra, muita gente não tem terra. Para que muita gente tenha muito dinheiro no banco, mas muito mais gente não tem dinheiro nenhum. Esse é um conceito de riqueza da ignorância, da mente limitada. Quando a mente extrapola e entende que, primeiro, eu não tenho nada e você não tem nada. Nós não somos donos sequer do nosso respirar. Está aí o Covid mostrando isso. O Covid-19 está matando pessoas a partir do sufocamento, da incapacidade de respirar. Nós não somos donos nem do nosso respirar. Enquanto nós nos prendemos a esse conceito de riqueza por acúmulo, produzimos pobreza, guerras, dores. Mas quando nós entendemos que o conceito bíblico de riqueza é estar saciado, ter apenas o que é necessário. Jesus foi o homem mais rico do seu tempo, mas nasceu numa manjedoura. Jesus foi o homem mais rico do seu tempo, porque ele sabia o que era necessário. Quando o diabo o tenta, logo no início do seu ministério, quando ele é levado pelo Espírito ao deserto, e lá o diabo, depois de 40 dias, aparece para ele e diz para ele: você está com muita fome, transforma as pedras, olha, pedras em pães. Você pode transformar qualquer elemento em outro elemento, você sabe fazer isso. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas da verdade, do conhecimento. Porque se eu posso transformar pedra em pão, eu posso transformar a minha fome em saciedade. Eu não preciso transformar pedra em pão, eu não preciso acumular, eu só preciso não ter fome. Gente, isso é genial. Presta atenção. Jesus era rico, não porque ele tinha muito, mas porque ele não precisava. Quando eles estavam saciados. A natureza que Deus fez tem ampla capacidade de sustentar todas as espécies da terra, inclusive o homem. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Sabe por que nós somos infelizes? Porque nós não ficamos satisfeitos com nada. Se você tem nada, está desempregado, você diz: Deus, se o Senhor me der um emprego que eu ganhe R$1.000, eu vou ficar satisfeito. Eu vou te louvar, eu vou ser dizimista, eu vou estar na igreja. Aí você ganha 1.000. Aí você diz: mas tirar 100 e ficar só com 900 é tão pouco. Aí você diz: mas se Deus me der 10.000, aí sim, porque eu vou ficar com 9.000. Aí Deus te dá 10.000. Aí você diz: mas eu vou tirar 1.000, mas é muito. Se Deus te der 1.000.000, você vai achar que 100.000 é muito. Tem gente que anda com Jesus depois diz assim: não, descobri uma verdade, a pedra filosofal da verdade. Deus não se importa com dinheiro, eu não vou mais precisar nada. Na verdade, você está sendo só avarento. Só avarento. Quando você tem a noção da riqueza, de que Deus pode transformar a luz naquilo que supre a sua necessidade. E Deus pode usar uma pessoa, Deus pode usar uma planta, Deus pode usar um animal, Ele pode usar o canal que Ele quiser para fazer isso acontecer. Ele pode usar um emprego, Ele pode usar, sei lá, qualquer coisa. Você topa o pé numa pedra e essa pedra é um diamante, alguém chega e te fala: está aqui, sei lá, Deus pode usar o que Ele quiser. Mas Ele transforma a partir do que Ele quiser. Mas o que Deus quer que você primeiro entenda: que riqueza é ser saciado. E que se você romper os limites da incredulidade e resolver conhecer a verdadeira sabedoria
E a verdadeira sabedoria não é esse conhecimento raso de religião que tem produzido essas distorções que a gente tem visto de caráter e de ética nos meios religiosos, que tem levado os homens à guerra, a muitas guerras, em nome de um Deus que eles nem sequer conhecem de verdade. Quando você entender que a verdadeira riqueza é você ficar satisfeito, você vai dizer: Deus, me dá um coração que seja satisfeito. Você não vai ter mais ansiedade, angústia. Porque as nossas ansiedades nos levam às nossas angústias. E a nossa angústia é sempre não estar satisfeito. A segunda verdade do verso 12 é que Jesus manda recolher o que sobrou e eles juntam 12 cestos cheios. Jesus está mostrando o respeito que é preciso ter com os recursos da própria natureza. Embora ele possa produzir a partir da luz ou transformar qualquer coisa que já é uma luz condensada numa outra forma, então ele poderia transformar pedra em pão, como ele transformou pão em mais pão e peixe em mais peixe. Ele poderia transformar tudo e qualquer coisa em tudo e qualquer coisa, a partir da mesma base luminosa. E você também pode, porque esse conhecimento já está disponível. É preciso apenas que você rompa os seus limites. Eu rompo os meus limites. Mas é preciso ter um respeito à natureza criada. Sabe por quê? Porque se todas as coisas se reduzem a átomos, se os átomos se reduzem a uma energia, se essa energia se resume à luz, essa luz se resume ao próprio Deus. Então, todas as coisas são Deus sendo. E a verdadeira riqueza é entender que eu já sou parte desse Deus. Esse Deus já é eu sendo eu, com matéria-prima de mim mesmo, apenas me dando consciência da existência. Por isso a palavra de Deus diz, pela boca de Jesus, diz as Escrituras: vós sois deuses. E nós podemos encontrar a verdadeira paz e fazer justiça social. A partir daí você entende que Jesus diz para os discípulos: eu não quero que essa multidão vá para casa com fome. Eu quero te falar em nome de Jesus. Jesus não quer que você fique doente, Jesus não quer que você fique com fome, Jesus não quer que você viva na pobreza, mas não quer que você acumule riquezas. Aqui nós chegamos num ponto em que nós precisamos conversar mais sobre os conceitos de riqueza. Mas vai ficar para um outro dia, porque o nosso tempo está se esgotando. Eu quero orar com você. Vamos orar juntos? Senhor Deus, em nome de Jesus, concede-nos, primeiro, uma mente que consiga extrapolar os limites da incredulidade e entender a Tua palavra a partir de uma perspectiva sobrenatural, mas ao mesmo tempo extremamente natural. Todas as coisas são naturais dentro da sua sobrenaturalidade. E que o homem já recebeu o direito de alcançar esse conhecimento de transformar todas as coisas naquilo que sustentará todos os seres. Nos faz entender, Senhor, que a pobreza faz parte da ignorância que temos assumido como verdades, e da riqueza que, na verdade, é a nossa maior pobreza. Ensina-nos, ó Deus, a sermos satisfeitos, a alcançarmos essa riqueza e a produzirmos saciedade nos outros e para os outros. Ensina-nos, Senhor, a respeitar a natureza e não produzir nenhum desperdício de nenhum dos recursos que, em última análise, são o Senhor sendo. Que tenhamos assim um conhecimento do Senhor, como diz a Tua palavra. Reconhece-o em todos os Teus caminhos. Reconhece-o, digo eu, ó Deus, em todo o seu entorno, e Ele endireitará as tuas veredas. Que a graça do Pai, do Filho, do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém.